Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, por que nos acompanham aqui, também de casa, pela TV, pela internet. Quero aqui parabenizar o vereador Madison pela iniciativa, que ao mesmo tempo nos preocupa muito, porque todo o ordenamento jurídico estabelecido no nosso país já garante a liberdade religiosa. E nós temos que voltar a esse tema diante dos desmandos que vem acontecendo. E por que é muito importante e fundamental estar na Declaração dos Direitos Humanos a liberdade religiosa? Porque é próprio do ser humano. Nós temos uma dimensão biológica, uma dimensão psicossocial e uma dimensão espiritual. Todo ser humano é constituído dessas dimensões. E para que ele possa se realizar, ele precisa desenvolver essas dimensões. Cuidar das relações do corpo, das relações da afetividade, da inteligência e também da sua relação com Deus. Ainda aqueles que professam que Deus não existe, ele precisa acreditar mais que Deus não existe, porque ele precisa até mesmo negar evidências científicas, porque o homem é capaz, através da sua intelectualidade, de poder compreender a revelação de Deus. Então, por essa necessidade da própria essência do ser humano se religar a Deus, que surge a religião. E nós olhamos para trás, as religiões mais importantes, mais difundidas do mundo, são as religiões abraâmicas, da descendência de Abraão. Abraão, que não podia ter filho com a sua esposa, e que teve um filho com a sua escrava egípcia Agar, Ismael, e depois sua esposa teve um outro filho, ele precisou despedir o seu filho, Ismael, e Ismael deu origem a todo o povo árabe. Ismael deu origem ao islamismo. E depois, a religião do próprio filho de Abraão, que foi o judaísmo, que acreditamos hoje nas leis de Moisés. E o judaísmo também anunciava a vinda de um Messias. E esse Messias veio, Jesus Cristo, então o cristianismo. Então são essas três religiões que são em maioria no mundo inteiro: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E depois, é claro, com o avanço do cristianismo, por muito tempo, e até foi citado muitas vezes aqui a palavra de Deus, que haveria de ter perseguição. Esta é a confirmação de que estamos no caminho correto, diante dos desafios que nós enfrentamos. E foi assim na igreja primitiva, até que a mãe do imperador Constantino, que tinha mudado a sede do templo para a sede da igreja para Constantinopla, e a mãe se converte, o filho se converte, e aí sim ele permite que os cristãos poderiam professar a sua fé livremente. E toda a organização romana que havia se estabelecido no mundo inteiro foi um canal para a difusão da própria mensagem do cristianismo. Assim, fazendo com que toda a humanidade, em muitos lugares, pudessem ter acesso a essa palavra. É claro, se nós olharmos na antiguidade, a mitologia grega, na Grécia, a mitologia romana, ou seja, o homem sempre teve um esforço para poder se religar a Deus. E como que nós vamos negar esse direito fundamental da realização do homem, criticando, se opondo à prática religiosa e desrespeitando a fé da outra pessoa, que no seu esforço humano tenta se religar a Deus, um por um caminho da religião, de uma determinada religião, o outro por um outro caminho, de outra determinada religião. Nos preocupa muito. E toda essa mensagem foi difundida pela Europa. Depois nós tivemos, é claro,
a divisão da igreja do Ocidente com a igreja do Oriente, e assim também outras religiões que foram derivadas que são chamadas religiões cristãs, né? A Revolução Protestante, né? Depois nós tivemos também as religiões pentecostais, que são chamados hoje de evangélico, mas todos que creem no evangelho são evangélicos, porque acreditam no evangelho, até um determinado ponto que outros países foram descobertos como o Brasil. E um dos objetivos pelos quais os portugueses se aventuraram no maior desenvolvimento tecnológico que o mundo já viu, que foram as grandes navegações, aquilo que marchava à frente dos navios era uma grande bandeira da cruz de Cristo. Ou seja, não eram objetivos apenas econômicos e desenvolvimentos, mas sim a expansão da fé. Portanto, as nossas raízes aqui no Brasil são raízes cristãs. Assim bem como no desenvolvimento da própria cultura. E aqui foi citado muito bem pelo vereador Madison, porque a própria palavra cultura vem do cultivo daquilo que edifica o homem. Essa é a essência da palavra cultura. E o que nós temos visto hoje não é cultura, é anticultura, porque não elevam a alma humana ao seu desenvolvimento, não eleva a contemplação da verdade. Pelo contrário, nos animaliza cada vez mais. Desconsidera daquilo que é propriamente humano, que é a nossa capacidade de inteligir, a nossa inteligência, porque nós possuímos alma racional, como disse Aristóteles na antiguidade, nos diferenciando dos animais. Nós temos as nossas necessidades fisiológicas como os animais, mas nós temos a capacidade de pensar, raciocínio, aquilo que nos diferencia dos animais. Então, nós negarmos aqui em um país que tem as suas origens fundamentadas na fé cristã, e não permitindo que as pessoas exerçam a sua fé e desrespeitando a sua fé, é algo que nos preocupa muito, porque é o início da barbárie. E aí acaba virando competição de uma religião com outra religião, assim bem como nós estamos vendo na sociedade como um todo. E aqui nós precisamos preservar aquilo que é próprio da dignidade humana, o seu direito, a sua liberdade de professar a sua fé, e esta fé deve ser respeitada.